Boa noite para todo mundo, seja todo mundo bem-vindo à nossa live semanal. Colocando meu microfonezinho aqui. Nossa live semanal, bate-papo com os amigos sobre nossos temas aí de direito penal. Hoje falando sobre prisão cautelar, prisão pena, banalização da prisão no Brasil. Seja todo mundo bem-vindo. Vou dar 2 minutinhos aí para nossa galera chegar. Antônio Carlos, meu amigo. A presença mais honrosa de toda da minha vida, assistindo a minha live, minhas aulas, meu pai, João Batista Gomes. Que seja recebido nessa live com todas as honras. Meu papai. Te amo, paizão. José Adão, outra presença honrosa. Um abraço, meu mestre. Uma satisfação imensa ter o senhor aqui com a gente. Compartilhe, contribua, critique, faça o que quiser. Aqui é a sua casa. José Adão. José Adão é uma figura histórica do Tucuruí. José Patrício, Advocacia e Tribunais. Aí é meu companheiro. Te amo, paizão. Beijo. José Patrício é o cara. Sou seu estagiário, rapaz. Estou aprendendo contigo. Pessoal, quem quiser aprender sobre direito penal militar e a defesa dos militares em juízo e administrativamente, sigam o meu amigo José Patrício, JP, J Advocacia e Tribunais. José Patrício, meu colega de turma, um grande nome do direito penal, do direito penal militar e do direito militar. E do direito penal comum também. É o cara. Quem tira os PM das enrascadas. Pessoal, boa noite para todo mundo. Um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. Com a satisfação e uma honra muito grande receber meus amigos para o nosso bate-papo semanal. Eu, a partir de agora, retomo toda quinta-feira às 8 da noite. José Patrício tem julho, terça e sexta. Quem for de Goiânia que quiser assistir um Tribunal do Júri bem defendido, procura aí o professor José Patrício. Vai lá assistir o Júri, a aula do mestre. Então, na minha missão, no meu compromisso de ser professor, comecei a dar aula com 24 anos de idade. A primeira vez que eu pisei numa sala de aula em graduação eu tinha 24 anos. Dei aula de Direito Penal 1, de Direito do Consumidor. Continuo hoje, aqui do alto dos meus 40 anos, com essa missão de ensinar, de compartilhar, de acordo com o Olavo de Carvalho, qual que é a nossa obrigação, né? Conhecer a realidade e apresentar a realidade, falar da realidade do jeito que a gente entendeu. Entender aquilo que é real. Antônio Carlos, o orgulho foi meu. Satisfação foi minha de ter sido seu professor. Muito tempo atrás, foi uma das primeiras turmas que eu dei aula. Eu lembro de você. E sempre muito educado. Cara, a turma, sempre os seus colegas também gostavam muito de você. Eu lembro de você como se fosse hoje, cara. Uma satisfação ter você aqui. Então, nessa missão de dar aula, hoje, nessa perspectiva do que a gente tem visto no ordenamento jurídico brasileiro, dos grandes problemas que a nação enfrenta, eu escolhi esse tema, a banalização da prisão no Brasil. Certo? Então a gente já tem que começar se perguntando: ok, eu sei que existe cadeia, eu sei que as pessoas vão presas, mas a questão é, para que serve efetivamente a prisão? Como que prende? Quem que prende? Qual é a finalidade da prisão? Qual é o fundamento de uma prisão? Só tem cadeia? Se o camarada cometer um crime, a única solução para ele é a cadeia? Não existem outras alternativas, existem outras possibilidades de punição que não seja a prisão, né, que é o movimento que a gente chama de desencarceramento. Então hoje a gente começa a falar desse assunto e, antes de tudo, a gente tem que aprender o seguinte: o que significa prisão? Prisão nada mais é do que a restrição da liberdade do cidadão. Você tem liberdade plena, você tem o direito de ir, vir e permanecer. Eventualmente, o Estado, na figura do juiz, ele pode restringir a tua liberdade, te recolhendo a uma prisão
né? No caso ali é uma cadeia. E aí nós vamos ter duas grandes espécies de prisão. Para entender prisão no Brasil, a primeira questão que a gente vai visualizar é isso. Nós temos um tipo de prisão, que é a prisão cautelar, e um outro tipo de prisão, que é a prisão pena, que é a prisão que vai servir para punir o sujeito. Prisão pena é aquela prisão que é consequência de uma condenação transitada em julgado, e aí sim essa prisão ela tem uma natureza de punição. Então, via de regra, enquanto você não tem uma condenação transitada em julgado, você não vai ser punido por nada. Muitas vezes você foi preso e sequer teve sentença. Então você não está sendo punido por nada, não teve nem sentença para definir se você tem que ser punido ou não. Evidentemente que aquela prisão então é uma prisão cautelar, não é uma prisão punição, é uma prisão cautelar. Se eu fui condenado, tive o direito de apresentar os meus recursos, recorri do jeito que foi possível, lá na frente a minha condenação transitou em julgado. O trânsito em julgado significa o quê? Trânsito em julgado é um momento processual em que não cabe mais recurso para impugnar aquela decisão. Havendo trânsito em julgado, vai se iniciar um processo de execução penal e aí o cidadão vai cumprir uma pena. Ou seja, ele está sendo agora punido pelo que fez, sem chance mais de recurso. Certo? Então a gente começa a falar então aqui da prisão cautelar. A prisão cautelar, ou seja, aquela que não configura punição, não configura pena, aquela que vem antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o próprio nome já diz, prisão cautelar, ela tem uma natureza de cautela. Ou seja, o indivíduo ele não está, o Estado ele tem a obrigação de falar para você, eu estou te prendendo, mas você não está sendo punido, você está sendo acautelado. A sua prisão é apenas uma medida de cautela, porque ainda não tem sentença. Então, é intuitivo concluir que se aquela prisão é apenas cautelar, uma vez que ainda sequer houve sentença, ela é uma prisão precária. Ela é uma prisão precária. E também uma medida de exceção. Porque a regra no Brasil é que o cidadão responda ao processo em liberdade. A regra no nosso ordenamento jurídico é que você responda o processo até o final em liberdade. Excepcionalmente, se houverem presentes os motivos de acautelar um sujeito da forma mais dramática possível, que é a prisão, o cidadão vai ser recolhido ali àquela prisão cautelar. A primeira modalidade de prisão cautelar é a que a gente conhece da prisão em flagrante. Tá? A prisão em flagrante. O que vem a ser a prisão em flagrante? A palavra flagrante vem do latim flagrare, que significa queimando, ardendo ou pegando fogo. Então a prisão em flagrante é aquela prisão que acontece quando o agente que deu a voz de prisão percebeu você, o autor, né, a pessoa que está sendo presa, quando o fogo ainda estava quente, na situação em que o crime estava acontecendo ou acabou de acontecer. Certo? Então o flagrante, ele pressupõe quase que uma testemunha ocular. Não em todos os casos, mas via de regra, alguém viu você cometendo crime. Ou alguém surpreendeu você no momento em que você acabou de cometer o crime. E eventualmente pode acontecer que uma fuga, uma perseguição, o cidadão sendo perseguido tal, e foi encontrado logo após, né? Logo após o cometimento do crime. Nessa perspectiva, você vai ser preso em flagrante. Tá? Você foi pego com a boca na botija, com o batom na cueca. Então essa é a primeira modalidade de prisão cautelar, prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela tem duas finalidades. Primeiro, cessar a prática do crime. Então, a gente sabe que não, para quem não sabe vai saber agora, não só o policial pode prender em flagrante, mas o policial ele deve prender em flagrante. Ele tem a obrigação de dar voz de prisão quando ele encontra alguém em flagrante. E qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em flagrante se encontrar alguém nessas situações. O flagrante serve para
cessar a prática do crime. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e eu vejo um cidadão batendo no outro, ou vejo um marido batendo na mulher, tal. Você vai dar a prisão em flagrante, a primeira coisa que ela vai fazer é dar um pescoção e segurar, tirar a pessoa dali. Cessei a prática do crime. Segunda finalidade da prisão em flagrante: colheita imediata de provas. Se você perguntar para sua mãe ou para sua avó qual é o melhor momento para lavar uma panela, ela vai falar assim: o melhor momento é quando a panela ainda está quente, ou pelo menos morna, porque a comida ainda não grudou, fica mais fácil de lavar. E aí eu faço essa analogia: qual é o melhor momento para colher as provas do crime? Quando o crime ainda está quente, ou pelo menos morno, quando o crime acabou de acontecer. Colheita imediata de provas. Você tem um sangue que ainda nem foi coagulado, você tem uma lesão que ainda não cicatrizou, você tem uma testemunha que acabou de testemunhar, de presenciar o crime, então ela está com aquilo fresco na cabeça, está pronto para falar o que aconteceu, para narrar para a autoridade policial o que aconteceu. Então ali você faz na prisão em flagrante o quê? Cessou a parte do crime, colheita imediata de provas. Só que a prisão em flagrante, ela também é bastante precária. Fez a prisão em flagrante, leva para a delegacia. O que o delegado vai fazer? Ouvir todo mundo ali, né? Ouvir o condutor, as testemunhas, o conduzido, no caso o preso. E aí, a primeira autoridade que vai fazer esse juízo, no sentido de saber se houve crime ou não, é o delegado de polícia. Porque pode ser que aconteça o quê? Você deu voz de prisão para alguém, levou para a delegacia, o delegado ouve você, ouve as testemunhas, ouve o ofendido e fala: não, mas aqui não tem crime. Aqui não tem crime. O delegado não vai lá para a auto-prisão em flagrante. Ele pode documentar tudo o que aconteceu, ele pode instalar um inquérito policial, mas ele não é obrigado a lavrar o auto-prisão em flagrante. O que significa o delegado lavrar o auto-prisão em flagrante? Significa que ele, analisando aquele contexto que foi apresentado para ele ali, ele entendeu que de fato houve sim uma situação de flagrância. E aí ele vai manifestar a vontade dele, vai fazer uma manifestação técnica e jurídica no sentido que eu, delegado de polícia, analisando esse contexto aqui, entendo que houve sim uma situação de flagrância, logo, dentro da legalidade, logo lava o auto de prisão em flagrante. O delegado faz o que com aquele auto de prisão em flagrante? Manda para o juiz. Aí vai ter a parte, vai ter o direito do delegado, a própria polícia pode comunicar o advogado que o preso indicar, mandar notícia para avisar a família do preso, comunica o Ministério Público, comunica o Judiciário. Quando o flagrante chega na mão do juiz, o que o juiz tem que decidir? Se ele homologa ou não a prisão em flagrante. O que significa homologar a prisão em flagrante? O juiz vai dar uma segunda opinião, porque pode ser que o delegado entenda que houve situação de flagrância, que está tudo legal, e faz a lavatura do auto. Chega no juiz, o juiz fala: não, o delegado errou. A prisão é ilegal por algum motivo. Existem N possibilidades de prisão ilegal aqui. A forma da abordagem, se adentrou em domicílio, se o fato era crime ou não, enfim. Pode ser que o juiz relaxe a prisão em flagrante. Relaxar significa anular. O juiz vai entender o quê? Que não, aquele flagrante não se sustenta, que aquilo ali não é situação de flagrante. Ele vai e relaxa. Pode ser que o juiz concorde com o delegado, que é o que normalmente acontece. O juiz pode concordar com o delegado, e aí o que ele vai fazer? Homologa o auto de prisão em flagrante. Então o juiz está dando uma chancela. Já é a segunda opinião. O juiz fala: concordo com o delegado e esse flagrante está regular, portanto homologa. Uma vez homologado o auto de prisão em flagrante, aí o juiz tem que decidir o destino do sujeito. Ele vai continuar preso, ou ele tem o direito de responder aquele inquérito e depois eventualmente um processo em liberdade. Aí que vem a questão. Uma vez homologada a prisão em flagrante, o juiz ele vai ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou seja, se o juiz entender que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Certo? Garantia da ordem pública. Por exemplo, se o juiz entende que existe um risco concreto de que aquele cidadão, se ficar solto, vai continuar a cometer novos crimes, ele vai decretar a prisão preventiva dele para garantir a ordem pública, para evitar o cometimento de novos crimes.
Garantia da ordem econômica, se for novos crimes com base contra a ordem econômica do país. Conveniência da instrução criminal. Se o juiz entender que é importante manter aquele sujeito preso para resguardar a produção de prova. Conveniência da instrução criminal normalmente é quando o camarada tem um risco de destruir prova, queimar documento, queima de arquivo, ameaçar testemunha, ameaçar perito, enfim. E se porventura o juiz entender que ele precisa decretar aquela prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. É quando há risco de fuga do réu, quando o juiz entende que aquele cara pode fugir, para eventualmente não responder pelo que fez. Então são essas hipóteses, basicamente, que vão justificar o quê? Que o juiz converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. Se o juiz entender que não estão presentes esses requisitos, o juiz vai fazer o quê? Conceder a liberdade provisória. Conceder a liberdade provisória. O que vem a ser a liberdade provisória? Liberdade provisória é um status, é uma situação em que o cidadão responde ao inquérito ou a um processo, mas ele tem o direito de responder em liberdade, porém vinculado ao processo de alguma forma, ao inquérito de alguma forma, a partir de determinadas obrigações, como por exemplo manter o endereço atualizado. Sérgio Figueiredo, saudações nossas, meu mestre. Seja sempre bem-vindo aqui, sou teu fã demais. Então, liberdade provisória, o sujeito vai ter algumas obrigações, manter o endereço atualizado, não se mudar sem comunicar ao juízo, ou, se ele estiver submetido a medidas cautelares alternativas, ele vai ter que se submeter também àquilo que está lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso aqui é uma questão interessante também, porque antes de uma das últimas reformas do Código de Processo Penal, a prisão cautelar no Brasil era muito dicotômica. Então, ou o cidadão ficava preso ou ficava solto. O juiz só decidia isso, o cidadão ficava preso ou ficava solto. E a única medida cautelar que existia era a fiança. Então, sempre se perguntava, esse crime cabe fiança ou não? Se coubesse fiança, o juiz poderia arbitrar uma fiança. Tá? O que é a fiança? Já falando disso. Fiança é uma caução. O que significa pagar a fiança para sair da cadeia? É uma caução. O juiz arbitra um valor, você paga e você vai ter o direito de responder em liberdade. Se você não cumprir com as suas obrigações de réu ou de investigado, você pode perder aquela fiança. Perder o dinheiro que você pagou. Então você vai ter um objetivo econômico. Eu vou me submeter às regras do processo para no final poder pegar o valor da minha fiança de volta. Então é um tipo de caução que condiciona ali a tua liberdade. Só que a nova redação do artigo 319 do Código de Processo Penal, ela facilitou muito a gestão da liberdade do réu, do investigado. Por quê? O juiz agora ele tem uma série de possibilidades que nós chamamos de medidas cautelares alternativas, que são um meio termo entre a liberdade plena e a prisão. Então, por exemplo, se o juiz entender por bem, teve uma briga marido e mulher, ou um camarada bateu no outro. Aí o juiz ele pode olhar e falar, poxa, mas se é um problema só entre duas pessoas, a princípio eu não preciso decretar prisão. Eu vou tentar o quê? Uma medida cautelar alternativa. Eu vou proibir o réu de se aproximar dessa pessoa a pelo menos 300 metros. Porque se um fica longe do outro, não tem motivo de prender. Vamos dizer que o cidadão é gerente de banco e ele está sendo acusado de estar fraudando, desviando dinheiro da conta dos funcionários ou vendendo informação privilegiada e tal. O juiz não vai precisar necessariamente decretar a prisão daquele gerente. Ele pode falar, não, eu vou determinar o teu afastamento da gerência do banco. Você está proibido de exercer a função de gerente de banco. Você não pode nem ter acesso ao sistema do banco. Estando fora da gerência, ou por exemplo, fora da gestão de uma empresa, você não vai mais poder cometer esse tipo de crime. Então está acautelada a situação, está resguardado o processo, sem necessidade de botar o cara na cadeia. Então, quando eu coloco o tema igual o de hoje, a banalização da prisão no Brasil, é sobre isso que a gente precisa falar. A lei, ela já dá mecanismos
A nossa lei, ela é muito evoluída, ela é muito desenvolvida nesse ponto. A lei já fala, juiz, a regra é que o cidadão tenha liberdade plena, até o momento em que ele tem a condenação transitada em julgado. A exceção é a liberdade provisória condicionada a medidas cautelares alternativas, como, por exemplo, ficar proibido de se aproximar de pessoa determinada, proibido de frequentar determinado lugar. Imagina um camarada que ele é gente boa, trabalha, estuda, cuida da família, cuida dos negócios dele, lindo, maravilhoso, só que o cara tem um desvio. Quando ele vai para um boteco, ele arruma confusão. Fica bêbado, bate na mesa, quer bater nos outros, aquela confusão. O problema do cara é a cachaça, é o boteco. O juiz não precisa decretar a prisão dele. Falou, vou considerar a tua liberdade provisória, mas você está proibido de frequentar qualquer tipo de bar ou qualquer tipo de local que venda bebida alcoólica. Ponto. Acautela a situação e não precisa levar o sujeito para a cadeia. Não se banaliza o instituto da prisão. Você não joga um sujeito na masmorra de qualquer jeito. É para isso que existe o artigo 319 das medidas cautelares alternativas. Porque a prisão preventiva é a exceção da exceção. E aí me vem, quero comentar aqui um caso que eu estou trabalhando hoje, inclusive estou fazendo esse habeas corpus, de uma operação lá no estado de Goiás, em Goiânia, Delegacia do Consumidor iniciou uma operação contra uma série de empresas que estariam em tese cometendo golpe do falso financiamento. E aí eu fui contatado por uma pessoa que teve uma prisão preventiva decretada. Só que o camarada não se apresentou, porque ele não concorda com aquela prisão. Ele fala que não tem nada a ver com aquilo. E de fato, pelo que eu vi, não tem muito pouco envolvimento. E está sendo, conforme o relatório do delegado, o cara é um dos líderes da organização criminosa. E aí quando eu comecei a estudar o caso, eu estou preparando esse habeas corpus, eu fui estudar o pedido de... E aí para quem for advogado, fica a dica. Você vai fazer um habeas corpus, vai direto para a representação, para o pedido de decretação da prisão preventiva. Porque ali o delegado já consolidou todos os elementos de informação do inquérito que interessam para aquela prisão. Então vai direto para o pedido e depois já vai ler a decisão que decretou a prisão. Qual não foi minha surpresa? Isso essa semana. Eu estou estudando o caso do meu cliente, uma operação pesada lá de Goiás. E aí o que eu vi? O delegado fez um pedido pesado, colocou organograma, esses aqui são líderes da organização criminosa, esses aqui são subalternos, não sei o que tal, e pediu a prisão de todo mundo. Quando a juíza abriu vista para o Ministério Público se manifestar, e o Ministério Público que é o titular da ação, que é o dono da ação, o que o promotor de justiça fez? Olha, eu estou lendo aqui o inquérito, o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, que é o órgão acusador. O delegado é o órgão investigador, o promotor que é o órgão acusador, apesar de poder investigar também. O promotor falou, nesse momento não existe nenhum elemento que indique a responsabilidade de cada investigado. Não dá para saber ainda a individualização da conduta de cada um. Então fica temerário mandar prender, decretar prisão. Aí o promotor fala, tanto que o delegado ainda está pedindo busca e apreensão no endereço das pessoas e busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular e computador. Então é óbvio que o delegado ainda está investigando, ainda está levantando elementos para saber quem é criminoso de fato e quem não é. Então o promotor de justiça foi contra a prisão, falou, sou a favor das buscas e apreensões, mas sou contra essa prisão, porque não tem fundamento. A juíza foi lá e decretou a prisão de todo mundo. A juíza decretou a prisão preventiva de um monte de gente numa situação em que o promotor de justiça, só para você entender, para quem não é da área criminal, depois que um delegado de polícia conduzir e concluir toda a investigação dele, o papel do delegado morre ali. O delegado vai remeter aquele inquérito para o promotor, e aí o promotor que vai ser o destinatário daquela investigação. É o promotor que vai decidir se denuncia ou se arquiva, se inicia ou não uma ação penal. O promotor vai decidir qual foi o tipo penal, ou seja, qual é o crime que cada um cometeu. E aí ele decide se oferece ou não a denúncia. Mas ainda assim, nesse caso, o promotor falou, ainda não vejo elemento para ninguém ser preso. Não dá para decretar preventivo de ninguém. A juíza foi lá e decretou. Então é nessa perspectiva que a gente ainda fala, com muita tristeza, da banalização da prisão preventiva no Brasil.
No Brasil ainda se prende muito e se prende mal, tá? Se prende muito e se prende mal. Falando em banalização, e esse é um dos assuntos que mais me instigam hoje no processo penal brasileiro. É um dos temas que mais me tiram sono e que mais me deixa indignado. É a banalização, principalmente nas acusações de violência contra a mulher. Hoje a coisa está tão complicada que se uma mulher quiser fazer um homem ser preso, ela sabe que basta fazer uma falsa denúncia, basta sustentar a falsa denúncia na delegacia que o camarada pode ser preso no mesmo dia. No mesmo dia. Isso banalizou demais. Ao mesmo tempo eu vi um perito criminal contando essa história. A mulher chega na delegacia e fala, não, apanhei, foi ameaçada e o caramba 4. Não tem um arranhão, não tem uma lesão, não tem nada. Não ficou machucado porque eu não quis denunciar no dia, tal, esperei sarar, mas agora basta a minha palavra. O delegado vai, colhe aquilo tudinho, faz uma representação e a prisão virá. A mulher consegue fazer o cara ser preso, fácil. Consegue fazer ser preso, consegue uma medida cautelar para afastar o camarada da casa. Aí tu vai ver situações em que o camarada trabalhou a vida toda, construiu uma casa, tem uma casa, o terreno é dele, a casa é dele. Tem 3 meses que ele está com a mulher vai na delegacia, faz um BO e o cara tem que sair da casa dele. Para aquela mulher ficar morando na casa por força de uma medida cautelar alternativa. E isso é banalização. E eu digo mais, o camarada vai ser submetido a uma medida cautelar alternativa sem ser ouvido. A mulher vai na delegacia da mulher hoje, faz a representação, faz o que a gente chama de denúncia, não é tecnicamente uma denúncia, né? Faz o BO dela ali. O delegado vai documentar aquilo, faz a medida protetiva, pedido de medida protetiva, manda para o judiciário, no mesmo dia sai a medida protetiva, sem que o sujeito seja sequer ouvido. Tem delegada da mulher que ela sequer tem a cautela de falar, pera aí, moça, deixa eu chamar esse homem aqui, vamos interrogar esse camarada aqui, né? Vamos ver se o que o pessoal está falando é verdade ou é mentira. Porque a pessoa ela pode não estar mentindo. Às vezes a pessoa é doida. Tudo pode acontecer. E quem tem que fazer esse filtro é a autoridade policial. Às vezes a pessoa está com um problema mental. Às vezes uma pessoa ela faz uma falsa denúncia contra você porque ela recebeu dinheiro para aquilo. Às vezes uma pessoa está sendo ameaçada por outra. Se ela é obrigada a fazer uma denúncia contra alguém porque ela está sendo oprimida por alguém. Existe uma série de possibilidades que justificam, que explicam a ocorrência de uma falsa denúncia. E quem tem que fazer esse filtro é a autoridade policial, que infelizmente não tem feito a contento. E aí a gente chega nesse fenômeno da banalização. Agora, esse mesmo perito criminal que eu vi falando desse assunto, que falou o quê? Eu vi chegar na delegacia um cara desesperado. A mulher jogou gasolina nele, ficou a noite inteira com um isqueiro na mão, torturando o cara psicologicamente, falando que ia acender o fogo. O cara chegou no outro dia desesperado na delegacia e falou, o que a polícia pode fazer contra mim? A polícia foi rindo dele. Não pode fazer nada, velho. Não tem medida protetiva do homem contra a mulher, não. E aí? Então é isso que a gente fala da questão da banalização. Feitas essas considerações, a gente já falou aqui da prisão em flagrante e da prisão preventiva. Nós também temos uma modalidade que não tem muito sentido ficar falando muito aqui, que é a prisão temporária, que é uma lei muito específica, que prevê a possibilidade do juiz decretar uma prisão em casos específicos, previamente definidos em lei, com prazo definido. Essa é interessante também. O juiz pode decretar a prisão temporária do sujeito por 5 dias. Só para facilitar um processo de investigação. Prendeu, 5 dias. Se finalizou aquele prazo ali, se não teve prorrogação, o próprio mandado já tem um prazo final, o camarada vai para casa. É outra possibilidade de prisão cautelar, que seria a prisão temporária. Além dessa, a gente tem a nossa chamada prisão-pena, não é isso? Prisão-pena. Aí já é a prisão que vai servir para que o cidadão cumpra a sua pena. Aí ele vai pagar aquilo que está determinado ali na sentença. Na prisão-pena a gente tem aqui o regime fechado, né, que é a cadeia mesmo, regime semiaberto. Para quem não sabe, o regime semiaberto seria colônia agrícola industrial similar. Seria um presídio onde o camarada ia poder trabalhar na cadeia, com menos rigor de segurança e mais possibilidade de trabalho e ressocialização. No Brasil isso praticamente é muito raro, tem poucas vagas e funciona muito mal.
Então hoje, na prática, a prisão, o regime semiaberto, ele é uma liberdade com tornozeleira eletrônica. E você tem aí o regime aberto, que seria prisão albergue domiciliar, você vai dormir lá no albergue, também tem pouquíssimas vagas, e aí as vagas de execução penal vão adaptando do jeito que dá. Então muitas vezes o regime aberto, o camarada fica só indo assinar o caderno uma vez por mês e tal. E você tem as penas alternativas, né? Se você é réu primário e você pegou uma pena até 4 anos, possivelmente você vai ser condenado no regime aberto, mas com substituição por penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, pagar uma multa, reparação do dano, e aí já tem aí as modalidades de prisão-pena. Uma novidade muito assustadora que a gente teve foi o seguinte, novidade aí da semana. No Brasil, os tribunais têm decidido o quê? Prisão, pena, ou seja, prisão para cumprir a pena, só após o trânsito em julgado. O STF até tentou, alguns anos atrás, mudar esse entendimento, estabelecendo o quê? Que a partir do momento que você foi condenado em segunda instância, você já deveria começar a cumprir a sua pena, ainda que você estivesse recorrendo em recurso especial extraordinário. Foi muito complicado, houveram muitas prisões desnecessárias, fez uma bagunça danada no ordenamento penal. Eu lembro que nessa época eu já advogava, eu tinha um cliente que foi condenado, o tribunal manteve a condenação dele. Eu falei, fica tranquilo que você ainda vai ficar uns anos em liberdade, porque a gente ainda vai apresentar recurso especial extraordinário. Na outra semana tive que ligar para ele, esquece que eu falei, o Supremo mudou o entendimento, vai sair um mandado de prisão contra você. E aí depois o Supremo voltou atrás. Não sei se por causa do Lula, o pessoal fala que tem a ver com a necessidade de colocar o Lula em liberdade, o pessoal do Petrolão e tal, não sei. Mas o Supremo voltou atrás e firmou de novo o entendimento que já é o entendimento antigo, de que cumprir pena só após o trânsito em julgado, ainda que isso demore um monte. Tá? Ainda que isso demore um monte. Então, essa é a regra. Aí vem o Supremo agora, no julgamento da semana passada, e vem com o seguinte entendimento, que em caso de tribunal do júri, qualquer que seja a pena, se o camarada for condenado pelo tribunal do júri, ele já tem que sair de lá preso. Ele já tem que cumprir a sua pena. Ainda que ele vá apresentar uma apelação criminal, um recurso especial, um recurso extraordinário, dentre outras possibilidades aí. Certo? Esse entendimento, para mim, ele é muito esquizofrênico. Porque o princípio que está por detrás tem que ser o mesmo. O rito do tribunal do júri, ele é só um procedimento diferente do procedimento comum ordinário, sumário, sumaríssimo, da lei de drogas, da lei dos crimes de licitação, enfim. Mas o princípio basilar é o mesmo: o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito de recorrer em liberdade, o direito de submeter a tua condenação a uma corte revisora. Mas a crítica aqui é a seguinte: se você for assistir os debates do Supremo Tribunal Federal em matéria criminal de 10, 15, 20 anos atrás, quando era outra composição, você via debates de alto nível. Hoje, infelizmente, o debate ficou raso. Eu vi um ministro falar assim, ó, não, vamos experimentar. Olha como que se decide a vida das pessoas. Vamos experimentar seguir esse entendimento do camarada. Se o cara, porque olha o nível de debate intelectual. Não, o cara vai preso, vai condenado pelo júri e sai pela porta da frente. Isso é um absurdo. A família fica indignada, fica aquela sensação de impunidade. Nunca concordei com isso. Tem que ser preso. Aí o ministro fala assim, não, vamos experimentar, ué, vamos decretar, vamos seguir esse entendimento agora. Vai todo mundo preso desde a partir da condenação, mesmo se for recorrer. Aí a gente vê como é que fica. Depois a gente se reúne aqui de novo e decide se mantém, se volta atrás. Vamos ver o que vira. Mas isso é... Eu
para quem estuda o processo penal, isso é desesperador. E não precisa ser nenhum intelectual do processo penal para você pensar que isso é desesperador. Basta você ser gente. Basta você ser um ser humano que pensa e que sente alguma coisa para saber que isso é desesperador. Um ministro do Supremo Tribunal Federal fala assim, vamos decidir e ver o que vira. Se não dá nada, se der ruim, a gente volta atrás. E aí vai botando um monte de gente em... Quantas pessoas não cometeram um homicídio em legítima defesa? O Tribunal do Júri condenou. Certamente aquele camarada pode ter uma decisão revista, anulada no caso, né, pelo tribunal, mas vai ser preso imediatamente. Porque o ministro falou assim, não, vamos decretar isso aí agora, qualquer coisa a gente muda de entendimento depois. Se der muito ruim, a gente volta atrás. Não é assim que funciona. A vida do ser humano ela é sagrada. E aí a gente tem aquela perspectiva, já saindo do processo penal e entrando na filosofia e na política, da visão conservadora e da visão liberal, certo? E de uma visão mais progressista, que é o nome mais bonitinho para a esquerda, né? O conservador e o liberal, ele entende que o indivíduo ele tem valor. O indivíduo, o cidadão comum, que não tem nenhum cargo, que não tem nenhuma patente, que não tem nenhuma carga, ele tem que ter valor. A vida humana dele é preciosa. Ele não pode ser tratado como um cachorro. Agora, essa visão mais progressista da realidade, ela entende que o indivíduo não serve para nada. O cidadão comum não tem esse valor todo. Ideologicamente, o que manda é o Estado. O sagrado é o Estado. O Estado tem que se sobrepor à própria religião. E se o Estado decide, não interessa se você é pai de família, não interessa se você chora, se você sofre, se você está sendo injustiçado, o indivíduo não tem valor algum. Vai para a cadeia e se der muito ruim, a gente vai ver depois. Então, eu encerro essa live de hoje falando o seguinte: a vida humana é preciosa. A vida de uma pessoa que foi presa injustamente é preciosa. E quem coloca na cadeia um inocente precisa começar a responder por isso. Tem um autor clássico do processo penal que fala o seguinte: toda sentença de absolvição configura um erro judiciário. Porque se o cidadão foi absolvido, significa que ele sequer deveria ter sido denunciado. Então foi submetido ao constrangimento de um processo sem necessidade. E agora a gente tem esse cenário, por exemplo, do Tribunal do Júri, e aí o tribunal chega e fala: se você for condenado no Tribunal do Júri, você tem que sair dali direto para a cadeia, para a família não ficar chateada. Beleza. Sabe qual que é o grande problema? E isso é uma coisa que me causa arrepio. Sou João Batista, um homem experiente, meu pai, 75 anos de vida, sempre atento nas questões políticas, não vai me deixar mentir. Hoje, o Supremo fala assim, pro Tribunal do Júri, o cumprimento da pena vai ser imediato, a partir da sentença de primeira instância. Quem duvida que amanhã isso vai começar a aumentar? Amanhã o Supremo pode chegar e falar assim, se você for condenado por organização criminosa, você também tem que começar a cumprir a pena de imediato. Aí daqui a pouco, nossa, nós temos que proteger a mulher, que a mulher nunca em todo o planeta se matou tanta mulher igual no Brasil. Então se você foi condenado por ter batido uma mulher, você tem que ir para a cadeia imediatamente. O transgênero, transexual, travesti, o caramba. LGBT. Foi vítima de crime, então você tem que começar a cumprir pena imediatamente. Se a lei não é capaz de limitar isso, o que impede de daqui a pouco o judiciário falar o seguinte: se o cidadão foi preso em flagrante, se alguém viu você cometendo crime, você tem que responder, tem que ir para a cadeia e já responder preso a partir dali. Como se nunca tivesse havido uma prisão ilegal. Como se nunca tivesse havido um flagrante relaxado, um flagrante anulado. Então a população precisa entender, a gente precisa entender, que a lei
não existe para pisar no nosso pescoço. O direito penal ele não pode ser um direito penal do terror. Eu não tenho que ter medo de juiz, eu não tenho que ter medo de promotor, eu não tenho que ter medo de ninguém se eu estiver andando na linha. A lei existe para colocar um limite entre a vontade do Alexandre de Moraes e a ação prática dele. Então, quando o Alexandre de Moraes tem uma vontade absurda, a lei tem que ser um paredão que fala assim: Alexandre de Moraes, engole isso para você, porque o seu limite é esse aqui, ó. O cidadão comum, se fosse um país democrático, qualquer cidadão comum poderia ficar na frente do Alexandre de Moraes e falar assim: Alexandre de Moraes, você pode até querer me destruir, mas entre você e eu tem uma lei que tem que ser respeitada. E isso não tem mais no Brasil. Isso não tem mais no Brasil. Porque as autoridades não respeitam mais a lei como limite. As autoridades têm usado a lei como espada. A lei como ferramenta de opressão. A lei como coturno para pisar no nosso pescoço. Então, como diz o velho Olavo de Carvalho, eu não quero que ninguém saia daqui agora e vá sair depredando prédio nenhum. Eu não quero que ninguém vá fazer protesto na rua. Eu não estou pedindo para ninguém fazer nada diferente do que estudar não apenas os livros, mas estudar a realidade. Ter a lucidez, a sanidade de saber o que é que está acontecendo hoje. E a partir daí poder tomar melhores decisões. Um abraço para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo especial para o meu pai e para minha mãe que estão acompanhando a gente aí. Um beijo para todo mundo. Quem gostou, comenta, compartilha com seus amigos, dá uma curtida, começa a me seguir, dá aquela moral pra gente. Quem quiser trocar ideia com a gente, só mandar mensagem inbox que eu estou aqui à disposição. Um abraço para todo mundo e muito obrigado.